Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Prefácio. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. 2 Coríntios 4, 5. Este livro consumiu os meus pensamentos e boa parte do meu tempo durante quase 4 anos. Numa ou noutra ocasião, mencionei publicamente que estava trabalhando neste projeto e parece que a notícia se espalhou. Recentemente recebi inúmeras manifestações de pessoas desejosas de saber quando e onde poderiam obter uma cópia. Refere-se a ele como sendo o livro sobre a salvação pelo senhorio, o livro sobre o evangelho ou o livro sobre o evangelismo. Este livro trata de todos esses assuntos. Todavia, desde o início, o meu objetivo não foi simplesmente defender o meu ponto de vista quanto a determinada questão ou tratar de um assunto predileto, mas analisar honestamente e com profundidade o evangelho de Jesus e os seus métodos de evangelização. O estudo tocou de tal maneira o meu coração e orientou de tal forma a minha vida e a minha visão de ministério que estou ansioso para publicá-lo. Apesar disso, faço com certo temor, pois sei que alguns não compreenderão as minhas intenções. Acho, por exemplo, que seria acusado de pregar a salvação pelas obras. Deixe-me dizer o mais claramente possível, e desde já, que a salvação pela graça de Deus e somente pela graça. Nada há que um pecador perdido, degenerado espiritualmente morto, possa fazer para contribuir de algum modo para a salvação. A fé salvadora, o arrependimento, como o compromisso e a obediência são todas operações divinas realizadas pelo Espírito Santo no coração de todo aquele que é salvo. Jamais ensinei que algumas obras de justiça pré-salvação sejam necessárias ou façam parte da salvação. Por outro lado, estou completamente convencido de que a verdadeira salvação não pode e não irá deixar de produzir obras de justiça na vida do verdadeiro crente. Não há obras humanas no ato da salvação, mas a obra de Deus na salvação inclui uma mudança de intenção, de vontade, de desejos e de atitudes que produz inevitavelmente o fruto do Espírito. A própria essência da obra divina da salvação é a transformação da vontade, o que resulta em amor a Deus. A salvação, portanto, implanta a raiz que certamente irá produzir o fruto. Alguns poderão pensar que eu questiono a genuinidade da conversão de uma pessoa sem a plena compreensão do senhorio de Cristo. Não é o caso. De fato, estou convicto de que, embora alguns compreendam mais do que outros, nenhum salvo compreende completamente todas as implicações do senhorio de Jesus no momento da conversão. Entretanto, estou igualmente convencido de que ninguém pode ser salvo se não deseja obedecer a Cristo ou se conscientemente se rebela contra o seu senhorio. A marca da verdadeira conversão é que ela sempre produz um coração que sabe e sente a sua responsabilidade de corresponder ao crescente reconhecimento da realidade do senhorio de Cristo. Por causa da situação do evangelho no evangelicalismo contemporâneo, não há como ensinar a respeito da salvação sem tratar especificamente deste assunto que se tornou conhecido como salvação pelo senhorio. Não há uma indagação mais séria para a igreja de hoje, e ela pode ser formulada de várias maneiras. O que é o evangelho? É preciso aceitar Jesus como Salvador e Senhor para ser salvo? O que é fé salvadora? Como devemos convidar homens e mulheres a verem a Cristo? O que é a salvação? O fato de haver tanta controvérsia acerca deste assunto, que é básico, demonstra quão eficaz tem sido a obra do inimigo nestes últimos dias. Muitos dos que discordam dos meus pontos de vista têm dito que a controvérsia a respeito do senhorio é um assunto de consequências eternas. Isso significa que isso significa que quem estiver errado acerca dessa questão estará pregando uma mensagem que pode mandar pessoas para o inferno. Quanto a isso, estamos de acordo. Por algum tempo cheguei a pensar que toda controvérsia não passava de um mal-entendido ou de uma questão semântica. Mas, à medida que fui estudando as questões, descobri que simplesmente não é o caso. Depois de muitas conversas com os que discordam e hoje estudo sobre o que dizem, estou convencido de que os dois lados dessa controvérsia têm pontos de vista marcadamente diferentes quanto à salvação. As pessoas comuns que se assentam nos bancos da igreja estão confusas por ouvirem duas mensagens conflitantes vindas do mesmo grupo conservador, fundamentalista e evangélico. É para essas pessoas que escrevo, pois o evangelho precisa ser claramente entendido pelos leigos, e não somente pelos seminaristas e pastores. Apesar de eu ter incluído informações relevantes em várias notas de rodapé, esta não é, de forma alguma, uma tese acadêmica. Também espero que muitos leitores leiam esse livro e examinem os seus próprios ministérios. É fundamental que nós, que anunciamos do púlpito a palavra de Deus, façamos-o com clareza e precisão. Se tornarmos confusa a mensagem do Evangelho, jamais poderemos reparar esse dano, não importa o que mais dissermos. Não estou propondo uma concepção nova ou radical daquilo que ensinam as Escrituras. De forma nenhuma advogo uma salvação pelas obras.
Jamais desejo minimizar a graça e nem procuro dúvidas desnecessárias na mente daqueles que são realmente salvos. Quanto a isso, creio e apresento exatamente aquilo que a verdadeira igreja sempre defendeu. Contudo, um ensino diferente tornou-se popular em nossa geração. Os cristãos de hoje correm o risco de perder o ponto de vista central de nossa mensagem e, consequentemente, a própria fonte da nossa vitalidade se não voltarmos ao evangelho que o Senhor mandou que proclamássemos. Muitos dos que discordam de mim nesta matéria são fiéis servos de Deus, cujos ministérios têm colhido fruto abundante para o reino. Foi necessário citar pelo nome e refutar muitos deles neste livro, não para tentar desacreditá-los ou seus respectivos ministérios, mas porque é quase impossível abordar o conceito de evangelho que está se expondo pela igreja sem citar alguns dos que o ensinam. Não há questão mais importante do que a investigação de que tipo de evangelho devemos crer e proclamar. Já houve outras controvérsias mais acirradas sobre questões como profecia, modo de batismo, estilo de culto e assim por diante que produziram mais livros, mas que eram questões periféricas. Porém, o evangelho não é uma questão periférica, ele é o ponto crucial. Procurei não rotular pessoas nem atacá-las de modo pessoal. Muitos dos homens de quem eu discordo são meus amigos. Citei Rogers várias vezes porque, dentre os autores recentes, ele é o maior porta-voz dos que atacam a visão tradicional da salvação, e os seus escritos parecem ter considerável influência sobre estudantes, pastores e professores. A cada ano encontro-me com centenas de líderes em conferências para pastores, e as perguntas que fazem geralmente estão relacionadas à confusão gerada pelos escritos de Rogers. É essencial compreender o que ele escreveu e dar-lhe uma resposta bíblica. Também cito, desfavoravelmente, escritos de Charles Riley. Mas eu tenho uma maior consideração pelo Dr. Riley, mas eu sou grato por tudo o que ele tem feito para treinar homens para o ministério. A grande maioria dos seus escritos, ao longo dos anos, tem sido de extremo valor para mim e, pessoalmente, prezo muito a sua amizade. Todavia, nesta área específica e crucial, o que ensina não pode ser aprovado à luz das Escrituras. Outros que citei são, em alguns casos, pastores como eu, companheiros no ministério, amigos pessoais e colegas respeitáveis. Eles têm apresentado seus pontos de vista através de livros, no rádio e na televisão, e, por isso, é justo que se avalie o que eles ensinam, segundo a palavra de Deus. Preocupo-me, todavia, desejando que os leitores não interpretem minha crítica como uma condenação a esses homens, ao seu caráter pessoal ou ao seu ministério. Tenho orado por este livro e buscado a direção de Deus com diligência. Sei que muitos irão discordar, outros ficarão irados e muitos, espero, serão estimulados a fazer um exame tal como fizeram os bereanos e a sondar as escrituras por si mesmos. Estou aberto a opiniões quanto ao meu ensino. A minha oração é que este livro suscite questionamento, oração e autoexame, e por fim ajude a produzir uma solução para estes assuntos no meio evangélico conservador. Estou convencido de que a nossa falta de clareza na matéria, que é a mais fundamental de todas, o Evangelho, representa a maior perda no trabalho da Igreja contemporânea. Agradeço a todas as pessoas que ofereceram sua contribuição ao longo desta jornada. Que Deus use esse livro grandemente para a sua glória. Introdução. O que é o Evangelho? Essa pergunta alimenta a paixão que me tem norteado em todos estes anos do meu ministério acadêmico. Não se trata de mera especulação acadêmica. Desejo saber o que a palavra de Deus ensina, a fim de que eu possa proclamar com clareza e precisão. Acima de tudo, quero que a doutrina que eu prego seja puramente bíblica, que nasça diretamente das Escrituras ao invés de simplesmente conformar-se a algum sistema popular de teologia. O ponto de vista pessoal de um teólogo a respeito desta ou daquela doutrina é de interesse meramente secundário para mim. O que realmente importa é o que diz a palavra de Deus. E nada é mais importante do que o que as Escrituras dizem a respeito das boas novas de salvação. Há vários anos comecei a estudar e a pregar sobre o Evangelho de Mateus. À medida que pesquisava a vida e o ministério do Senhor, uma compreensão clara da mensagem que ele proclamou e do método evangelístico de que fez uso cristalizou-se em meu pensamento. Cheguei à percepção de que o Evangelho de Jesus é a base sobre a qual toda a doutrina do Novo Testamento se fundamenta. Muitas das passagens difíceis das epístolas tornaram-se mais claras para mim, sob essa luz. Este livro é fruto de 7 anos do estudo dos Evangelhos.
À medida que me fui emergindo no evangelho que Jesus ensinou, tornei-me vivamente cônscio de que a maior parte do evangelismo moderno, tanto o testemunho pessoal quanto a pregação, está muito aquém de apresentar o evangelho bíblico de modo bíblico e equilibrado. Quanto mais examino o ministério público de Jesus e a maneira como ele tratou os que o consultaram, mais apreensivo me torno aos métodos e conteúdo do evangelismo contemporâneo. Sinto-me perturbado com o grande número de frentes evangélicas em que a mensagem que é proclamada atualmente não é o evangelho segundo Jesus. O evangelho que está em voga hoje oferece uma falsa esperança aos pecadores. Promete que terão vida eterna apesar de continuarem em rebeldia contra Deus. Na verdade, encoraja as pessoas a reivindicarem Jesus como Senhor, mas podendo deixar para mais tarde o compromisso de obedecê-lo como Senhor. Promete livramento do inferno, mas não necessariamente libertação da iniquidade. Oferece falsa segurança às pessoas que folgam os pecados da carne e desprezam o caminho da santidade. Ao fazer a separação entre fé e fidelidade, deixa a impressão de que a ciência intelectual é tão válida quanto a obediência de todo o coração à verdade. Dessa forma, as boas novas de Cristo deram lugar às más novas de uma fé fácil e traiçoeira que não faz qualquer exigência moral para a vida dos pecadores. Não se trata da mensagem proclamada por Jesus. Nota de rodapé. Lewis Spiro Schaeffer, cujos ensinos chegaram a ajudar a gerar o evangelho popularizado de hoje, sustentava a ideia de que impor a necessidade de render a vida a Deus como condição adicional à salvação é algo bastante exagerado. Nunca se diz que Deus chama o não salvo para que este se submeta ao Senhor de Cristo, argumenta ele. Wagner chega à alarmante conclusão de que se trata de uma perversão do Evangelho convidar um pecador a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Apresentar Cristo como Senhor é um descrente, é fazer acréscimos aos ensinos escriturísticos acerca da salvação, declara ele. Este novo evangelho tem produzido uma geração de cristãos professos cujo comportamento raramente se distingue da rebeldia em que vive o não regenerado. Estatísticas recentes revelam que 1,6 bilhão da população da Terra é considerado cristão. Uma bem conhecida pesquisa de opinião pública indicou que quase um terço de todos os norte-americanos se declaram nascidos de novo. Tais números, com certeza, representam milhões de pessoas que estão tragicamente enganadas, o que é uma falsa garantia passiva de condenação eterna. O testemunho da igreja para o mundo tem sido sacrificado no altar da graça barata. Forma chocante de moralidade aberta tem se tornado coisa trivial entre professos cristãos. E por que não? A promessa da vida eterna, sem uma rendição à autoridade divina, alimenta a mesquinhez do coração não regenerado. Os entusiásticos convertidos a este novo evangelho creem que o seu comportamento nada tem a ver com seu status atual espiritual, mesmo que permaneçam libertinamente apegados aos tipos mais grosseiros de pecado e de formas de depravação humana. Nota de rodapé. Conforme pelo menos um autor, as listas de pecados grosseiros e seus vícios apresentados por Paulo em 1 Coríntios 6, 9, 10 e Gálatas 5, 19 e 21 descreve que crentes verdadeiros que entrarão no céu, mas perderão a recompensa mas perderão seu galardão por causa de seus pecados. Parece que a igreja de nossa geração será lembrada principalmente por causa de uma série de escândalos horripilantes que trouxeram ao público as mais incidentes exibições de depravação na vida de alguns dos mais populares evangelistas. E o pior de tudo é a dolorosa consciência de que muitos cristãos olham para esses homens como parte do rebanho, e não como lobos e falsos profetas que se imiscuíram entre as nossas ovelhas. Por que deveríamos crer que pessoas que vivem na prática do adultério, fornicação, homossexualismo, fraude e todo tipo de intemperança são nascidas de novo? Todavia, é exatamente isso que se ensina aos crentes de hoje. Dizeis que o único requisito para a salvação é saber e crer em alguns fatos básicos a respeito de Cristo. Desde o início eles ouvem que a obediência é opcional. Por consequência lógica, então, deduz que o simples ato de profissão de fé tem mais valor do que o testemunho constante de uma vida no dia a dia para determinar se devemos receber alguém como crente verdadeiro ou não. O caráter da igreja visível revela as consequências detestáveis dessa teologia. Como pastor, tenho rebatizado um sem número de pessoas que haviam feito uma decisão. Foram batizadas, mas que, mesmo assim, não experimentaram qualquer transformação de vida.
tendo chegado à conversão verdadeira, procuraram ser batizados novamente, como expressão de uma salvação genuína. O que se precisa é de um completo exame do que seja o Evangelho. Temos de voltar ao fundamento de todo o ensino neotestamentário sobre salvação, ao Evangelho proclamado por Jesus. Penso que vocês ficaram surpresos ao descobrir que como a mensagem de Jesus é radicalmente diferente daquela que, porventura, tenha aprendido no seminário de evangelismo pessoal. Meu objetivo ao escrever esse livro é examinar de maneira completa os textos bíblicos que nos apresentam os principais encontros evangélicos de Jesus e o seu ensino no que toca ao caminho da salvação. Iremos explorar uma série de questões. Quem é Jesus? Como devemos descrever a sua pessoa na proclamação do Evangelho? Como ele deve ser recebido pelos pecadores? O que é fé salvadora? O que acontece no ato da salvação? Essas são questões básicas que afetam tudo o que afirmamos e proclamamos como crentes em Cristo. Não se trata de mera trivialidade teológica. A diferença entre o Evangelho de Jesus e um outro Evangelho é a diferença entre o bem-aventurado e o maldito, a ovelha e o bode, o salvo e o perdido, a igreja verdadeira e aceita, a verdade e a mentira. O Evangelho que proclamamos tanto pode conduzir pessoas à família da fé, como pode destiná-las para sempre à família do diabo. Gálatas 1, 6, 8 é uma maldição sobre os que querem perverter o Evangelho de Cristo. Trata-se de alerta amedrontador àqueles que falsificam a mensagem da salvação e a corrompem em qualquer sentido. Com essa passagem em mente, não me incubo deste estudo de modo leviano. Mas, depois de lutar com essa questão por alguns anos e ver a confusão toda que rodeia o Evangelho, não posso manter-me calado. A doutrina da salvação é o fundamento de tudo que ensinamos. Não podemos apontar aos homens o caminho da vida de forma confiável, a menos que compreendamos o que realmente é o Evangelho. Minha oração é que este estudo não seja tão somente mais uma voz num diálogo já bem confuso. Desejo que seja um passo genuíno que nos leve a todos uma compreensão clara e precisa do que seja o Evangelho eterno. Quanto a mim, desejo compreender o Evangelho que Jesus ensinou em sua totalidade, a fim de que eu seja um comunicador mais fiel e eficiente do caminho da vida.